Será que se todos falássemos a mesma língua teríamos um mundo mais pacífico? Esta ideia está mais generalizada do que nós pensamos. Ainda há pouco tempo recebi um comentário que ia nesse sentido, em que alguém me dizia isso mesmo. Se todos falássemos só uma língua, o mundo seria muito mais pacífico. Ora, eu não concordo bem com isto e gostava de refletir um pouco, e se alguém quiser depois rebater e discutir, ficarei feliz com isso, porque isto é uma questão curiosa, é uma questão um pouco académica, porque na verdade nós nunca vamos ter um mundo em que se fala apenas uma língua, mas a resposta que nós damos a esta pergunta por vezes também influencia a visão que nós temos das outras línguas e das línguas minoritárias. A ideia de muitas pessoas é que quanto menos línguas, melhor. E por isso é importante tentarmos responder e tentar perceber até que ponto é que, de facto, a existência de várias línguas torna as nossas sociedades mais violentas. É essa a ideia. Olha, antes de mais, o nosso mundo já teve muito mais diversidade do que tem hoje. Se nós andássemos 1000 anos para trás, quase cada terra, por exemplo, daqui até à Roménia, tinha uma forma de latim, ou de uma língua latina, ou de um falar latino diferente, ligeiramente diferente do lado. Ainda temos uma situação parecida, mas esta situação está escondida pelas línguas nacionais, ou seja, pelas línguas escolhidas pelo Estado, que parecem ser bastante mais uniformes e que nos dão uma visão diversa, mas não tão diversa como na verdade a realidade é. As línguas variam muito. E variam porquê? Porque as línguas não vêm nos genes. Nós não vimos com a nossa língua inscrita nos genes quando nascemos, e por isso aprendemos-la em contacto com os outros. E por isso isto vai variar de acordo com os outros que temos à volta. A espécie humana nunca foi uma comunidade única, sempre esteve dividida em grupos, nem que seja por uma questão física, porque nós estamos longe dos outros, e por isso cada grupo vai criando a sua própria variedade. Também porque as línguas mudam por várias razões, algumas até biológicas, outras razões que têm a ver com a própria estrutura das línguas, com os contactos entre várias formas linguísticas. Não vamos agora aprofundar essa parte, mas a verdade é que é inevitável, as línguas mudam, e como as pessoas não estão todas em contacto, não há uma autoridade mundial da língua, vamos sempre ter uma grande variedade de línguas. Estamos provavelmente a viver o tempo em que essa variedade é menor. Agora a questão é, será que esta variedade, se fosse eliminada, iria levar a mais paz? Olha, vamos pensar primeiro, será que a língua é um fator assim tão importante nas guerras que nós vemos à nossa volta e que nós conhecemos da história? As pessoas lutam pela sua religião, as pessoas lutam por nacionalismo, por uma certa ideia do que é a nação e se aquela nação merece um Estado ou não. Este nacionalismo, claro que tem uma componente linguística, mas esta componente não é assim tão importante. Há muitas nações que partilham a mesma língua e que lutaram umas contra as outras. Também se luta muito por ideologias diferentes, e estas ideologias muitas vezes podem se expressar na mesma língua. Eu até diria que às vezes falarmos a mesma língua põe a nu diferenças muito marcadas, diferenças que levam essas sim a guerras ou a tensões, que ficariam disfarçadas se as duas partes falassem línguas diferentes. Se pensarmos bem, a língua, na verdade, importa muito pouco para as guerras reais que tivemos no mundo e que temos hoje. Mas vamos pensar mais um pouco. A França, a seguir à sua revolução, a Revolução Francesa, tinha de decidir se as novas leis aprovadas pelos cidadãos para um país que passava a ser não um retalho de várias jurisdições, mas sim um Estado nacional, tinha de decidir se as leis iriam ser traduzidas para as várias línguas do território, que na altura não eram chamadas línguas, provavelmente muitas delas, mas que eram línguas, na verdade. Tinha-se decidido, foi uma decisão que foi tomada pela Assembleia Nacional Francesa. Vamos apostar na tradução, em emitir estes documentos em várias línguas, o que parece ser uma solução cara, mas nada violenta, uma solução pacífica, com algumas dificuldades, mas pacífica. E a outra opção era, vamos impor uma forma linguística, vamos impor o francês, entendido tal como passou a ser entendido a partir daí, como aquela variedade que nós sabemos que é o francês, vamos impor ao território todo, todos vão ter de aprender francês e falar francês, quem não falar francês não é um bom cidadão. E esta foi a opção que venceu. E esta imposição foi feita com violência. Esta imposição fez-se, por exemplo, nas escolas, com castigos muito violentos, com um desprezo profundo por esta diferença. Passou a ser a política oficial da França. Ter
uma forma linguística, um padrão, que é a única língua e tudo o resto são variedades para eliminar que só atrapalham. Se vimos bem, esta segunda opção, que acabou por ser copiada por muitos outros países, é bastante mais violenta. Não estou a dizer que criou guerras, mas é mais violenta. É de forma muito clara, muito menos pacífica do que simplesmente decidir tentar traduzir, tentar chegar às várias maneiras de falar das várias pessoas. O que é curioso é que as pessoas depois, de forma natural, também aprendem a língua dos outros. Essa é a opção, ou melhor, é a solução que os seres humanos sempre tiveram. Aprender a língua dos outros, dos que estão ao lado. Aprender mais línguas auxiliares, línguas francas, línguas de outras pessoas. Essa é a solução, e essa é a solução que sempre usamos. E além dessa solução temos, de facto, a tradução. E tanto uma como outra são soluções pacíficas. A existência de várias línguas exige apenas isto, que nós possamos aprender mais línguas e que nós possamos também traduzir. E nada disto é violento. A imposição de uma só língua em todo o mundo, essa sim tem por trás um risco muito elevado de violência, porque a imposição de uma língua, seja ela nacional, seja ela mundial, exige sempre, de facto, um certo grau de violência. Mais um argumento que eu queria aqui apresentar. Países que têm várias línguas podem ser muito pacíficos. O Canadá, a Suíça, a Finlândia tem 2 línguas e é pacífico. A Espanha, que foi um exemplo que a pessoa que me fez o comentário deu, e essa pessoa dizia, mas Espanha, as línguas minoritárias são usadas como armas de arremesso que criam problemas. Na verdade, se pensarmos bem, é a ideia muito antiga e que foi propalada durante muito tempo de que apenas uma língua era válida e que as outras são para eliminar, é que criou o verdadeiro problema. Porque, na verdade, todos aprendem também várias línguas. Quem fala galego, quem fala catalão, quem fala basco, também aprende castelhano. Aprendem. E, portanto, não é uma questão linguística, a questão é outra. E sempre foi outra. Mas agora ainda faço mais uma pergunta. O que é que aconteceria se conseguíssemos esta tal utopia de uma só língua? Todo o mundo passaria a falar só uma língua e essa passava a ser a língua da humanidade. Aconteceria o quê? Essa língua provavelmente iria mudar, iria começar a mudar vagarosamente e iria começar a criar novas variedades e talvez até novas línguas. As pessoas poderiam manter a língua original, tal como o latim continua a ser a língua da Europa durante muito tempo, como forma de comunicação entre diferentes partes do mundo, mas esta língua, para ser mantida unida, tinha de ser imposta de forma bastante violenta, ou então seria usada apenas como língua franca e não como língua real. E essa situação já é que temos hoje. Portanto, nós não precisamos de imposição de uma só língua, nós não precisamos do mundo a falar só uma língua, nós precisamos sim que as pessoas aprendam mais línguas e consigam viver bem com a variedade linguística que é algo inevitável do ser humano, porque não vamos ter só uma língua e se tivéssemos, provavelmente o mundo seria muito mais pobre e teríamos também guerras. As pessoas iriam continuar a desentender-se por outros motivos, por questões nacionais, políticas, religiosas e por aí fora. Não seria um mundo mais pacífico. Estou convencido que não seria um mundo mais pacífico se tivéssemos só uma língua. Mas pronto, depois de dizer isto tudo, deixem-me também dizer-vos que as línguas sempre viveram nesta tensão entre o desejo de uma certa unidade, que serão as forças centrípetas da língua, os padrões, a existência de línguas com muito prestígio, e as forças mais centrífugas, a variedade, a necessidade de também falarmos com o nosso grupo, a própria inovação linguística que vai aparecendo aqui e acolá e vai tornando a língua ligeiramente diferente aqui e acolá. Portanto, entre estas duas forças, a linguagem humana vai mantendo esta aproximação por vezes e depois este afastamento que é inevitável e por isso, na verdade, estamos a imaginar um mundo com uma só língua é tão irrealista que nem vale a pena pensarmos muito nisso. Temos é de pensar que a existência de várias línguas não é um problema, não é fonte de guerras em geral, ou será tão fonte de guerras como quase tudo o resto que é humano, e é também uma fonte de uma certa riqueza. Eu não estou a dizer isto com não estou a querer dizer que é uma fonte de riqueza de forma assim etérea, a riqueza de muitas línguas, muitas línguas é engraçado, é interessante, mas não é só nisso. É também pela possibilidade que as várias línguas têm de criarmos obras de arte diferentes, livros diferentes, mas isso ficará para outro vídeo.